Familiar na IEADA Vila Góes, onde congrega há mais de 20 anos, juntamente com sua esposa Graziele Ribeiro e os filhos Guilherme e Benjamin. Hoje, com 40 anos, Pastor Hugo é natural de Goiânia, mas desde a infância vive na cidade de Anápolis. É formado em administração, teologia e pós-graduado em gestão estratégica, trabalhando atualmente na sua área de formação primária pela empresa aeronáutica sueca Saab. Tendo liderado o Ministério de Jovens de sua igreja por muitos anos, ele se tornou uma grande referência para a nova geração de jovens e líderes da IEADA. Sempre com uma palavra forte, profunda e marcante, Pastor Hugo tem se disposto pelo Evangelho dentro e fora da igreja. Sendo assim, vamos recebê-lo com aplausos e muita alegria. Pastor Hugo Ribeiro. Glória a Deus, aleluia, uma salva de palmas em nome de Jesus. Estenda sua mão aqui para frente, as crianças estão liberadas para o culto infantil. Vamos orar pela vida do Pastor Hugo, que será o mensageiro de Deus nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida do teu servo, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela disposição dele em servir ao teu reino. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deste de recebermos mais da tua palavra, ó Pai. Usa a vida dele, Senhor, usa ele como canal do Senhor nessa noite, mas que não seja ele, mas o teu Espírito através dele. Toca os nossos corações, gera arrependimento, gera quebrantamento, gera mudança de mente, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém. Boa noite. Eu convido a todos vocês a ficarem sentados. Tomem seu assento, fiquem em paz. Tá bom? Eu me sinto muito em casa aqui. Essa igreja para mim é como família. Ainda bem repleta de amigos tão queridos. Então, estou muito à vontade, estou muito feliz por estar aqui. E por estar tão à vontade, por estar tão em família, a gente provavelmente não vai pregar, tá bom? A gente vai bater um papo em família. Os meninos estão um pouco receosos, mas eu já falei que é totalmente no amor, fiquem tranquilos, tá bom? Eu estou em estado de graça. Ontem, na verdade, a semana foi incrível. Nossa semana foi cheia de surpresas muito boas, muito agradáveis. E ontem eu estive com a minha esposa, nós dedicamos o final de semana, chegamos na hora do almoço de hoje, almoçamos com a família, a gente dedicou um tempo especial no dia de ontem para celebrar nossos 17 anos de casado. Aquele tempo, aquele date só eu e ela e eu, e foi fantástico, tá bom? Calma, talvez não foi o fogo pegou, mas não exatamente, ou também como você está pensando, tá bom? Eu posso dizer que nós começamos maravilhosamente bem e terminamos ainda melhor. Nós terminamos sentados na cama no hotel, olhando um para o outro, chorando e nos alegrando com o Senhor, ministrando palavras de bênçãos um sobre a vida do outro e nos alegrando sobre tudo aquilo que o Senhor fez sobre a nossa vida. Então, de todos os lados o fogo pegou, fique tranquilo, tá bom? Fique em paz, tá? Ok. De antemão, eu não quero me dedicar a falar a definir sobre o que seja a nova mentalidade, até porque eu vou acabar delongando muito tempo e eu não tenho esse tempo. Então, entenda, por favor, quando eu penso, Pastor Hugo, e é sobre essa vertente que nós vamos trabalhar nessa noite, quando eu penso nova mentalidade, eu penso em mentalidade da eternidade, tá bom? Então, não quero desconstruir, eu só quero simplesmente deixar claro que, para mim, a nova mentalidade, o que eles chamam de nova mentalidade, que vocês estão chamando o tempo todo, para mim é mentalidade da eternidade. Digo isso porque me veio uma cena, para aqueles que assistiram ou leram as Crônicas de Nárnia, tem para mim uma cena emblemática. É quando a Lucy está ali, só ficou a Lucy, todo mundo foi embora. E a Lucy ficou ali perto do Aslan, o Aslan morto, ele foi imolado em sacrifício em favor, né, de toda a trama
E de repente o Aslan desperta. E quando o Aslan desperta, ela fica assim, como que quem está maravilhada e muito surpreendida, pois naturalmente ninguém esperava, porque parecia o fim. Mas de repente o leão que representa o Senhor, ele simplesmente nos surpreende, ressurgindo. E de repente o Aslan, ela fala assim, nossa, mas a feiticeira disse que você tinha morrido, a feiticeira disse que acabou, que não tinha mais jeito. Mas de repente o Aslan fala assim, ela não estava lá quando a magia antiga foi construída. Então quando você se volta o seu olhar lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, eis que o Cordeiro de Deus foi morto, desde antes da criação dos séculos. Então essa mentalidade ela não é nova e nem é antiga, ela é eterna. E é sobre essa mentalidade que eu quero trabalhar. Porque senão a gente vai deter-se muito tempo em defender o que para mim, o que para você é novo. E eu não quero fazer isso. Eu quero falar daquilo que é eterno, da mentalidade que é eterna. Amém? Amém? Amém. Eu vou fazer o seguinte, eu peço que você, pessoal da mídia, só projete a carinha do vídeo que eu pedi, mas não toque o vídeo. Não precisa nem desligar as luzes se não quiser. Não precisa abrir o vídeo. Eu só quero que vocês mostrem a capa do vídeo que eu havia pensado em falar. Tem uma capa, não tem? Não? Quase? Não? A gente tinha combinado. Depois eles querem que eu fale no amor. É difícil às vezes. Isso, para aí. Tá ótimo. Eu não vou falar sobre esse vídeo, eu não quero... Na verdade, eu vou falar sobre o vídeo, mas eu não preciso que vocês o ouçam. Não vou dar créditos e também não estou aqui para surfar no hype. Mas eu quero trazer alguns argumentos antes mesmo da palavra para a gente chegar, para a gente caminhar até onde eu quero chegar. Mas o vídeo que viralizou algumas semanas atrás começa com esse corte, ou esse corte viralizou talvez mais do que todo o podcast. E nesse corte ele fala o seguinte: Jesus não te faz feliz. Jesus não te faz feliz. E esse moço que foi conhecido como Pastorzão, ou Daniel Pax, ele durante muito tempo se vestiu de uma personagem que seria o vulgo Pastorzão, e no final das contas ele se tornou o Pastorzão mesmo. Ele se tornou uma voz na internet daquilo que sente muitas pessoas na igreja, sejam elas contaminadas ou não pela velha mentalidade. Então, esse moço que já tem tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, ele se tornou o pastor dessas pessoas feridas e machucadas pela igreja, e muito disso tem a ver com a teologia que essas pessoas professaram ou sob a teologia a qual elas foram submetidas. Por isso é muito importante a gente pensar sobre uma igreja, sobre um lugar a se congregar que tem uma teologia saudável. Porque quando a gente vai pensar sobre por exemplo, uma igreja influenciada pela teologia coach, ela vai te elevar a tal ponto em que o sacrifício de Jesus talvez não seja nem necessário, não seja nem digno o suficiente para realçar a beleza que você traz em si mesmo. Do outro modo, a teologia da prosperidade, que também é muito famosa no nosso meio, ela vai simplesmente alimentar os seus e os meus pensamentos egoístas com relação ao nosso desejo de autossatisfação e autopromoção, fazendo o evangelho sangrar e tentando perverter a palavra a fim de que alguém entenda no final que a palavra diz que Jesus morreu simplesmente para que você possa realizar os seus lindos e belos sonhos, porque afinal, jovem, você é lindo! Entendeu, não? Aleluia!
Amém. Glória a Deus. Amém. Então, eu vou discorrer rapidamente sobre os argumentos e a gente vai tratar sobre isso. Ele argumenta que Jesus não te faz feliz. E um dos argumentos dele é o seguinte, que na igreja é fácil saber o que é proibido. O que é proibido, segundo ele, é simplesmente tudo aquilo que te faz feliz. Por exemplo, é proibido transar com a namorada antes do casamento, é proibido beber, é proibido para festas, é proibido tudo aquilo que te faz feliz. E aí eu pensei e falei, gente, sério isso? Como assim? É isso que te faz feliz? Eu tenho a impressão que a gente ainda tem uma legião de jovens dentro da igreja que pensa exatamente assim. Que pensa que Cristo está para tolir tudo isso que ele cita que te faz feliz. Agora me assusta ainda pensar que depois que você e eu encontramos o Senhor Jesus, é isso que te faz feliz. Nós cantamos aqui agora há pouco que eu vaguei pelo mundo afora, mas só encontrei em ti. Queridos, eu posso dizer o mesmo. Eu estava lembrando aqui de tanta coisa que aconteceu. Ano passado mesmo, eu fiz mais de 25 pontes aéreas, eu cruzei o oceano, eu fui para lugares maravilhosos, eu comi pratos com assinaturas de grandes chefes Brasil afora, e foi fantástico, e tudo isso provido pela mão do Senhor, e foi maravilhoso. Mas o lugar mais especial que eu visitei, a memória mais afetiva e mais importante que eu tive em todas as viagens, em todos os lugares. Eu pisei nas 5 macro-regiões do país no ano passado e pisei em 2 países da Europa. O que mais me aquece o coração é o momento em que eu estava numa igrejinha. Não uma igrejinha, mas uma igreja. Lá no Belenzão, lá no Belém do Pará. E a gente estava lá... É isso aí. E a gente estava lá, eu estava lá, e tinha um pastor paraguaio, pastor Ismael, que estava pregando ali naquela sessão, naquele culto. E depois de pregar, ele chamou algumas pessoas à frente e assim, não é muito o meu perfil, quem me conhece sabe que eu não faço isso todo dia. Mas eu estava lá, eu falei, por que não? E quando eu cheguei lá na frente, eu ouvi o Senhor falando comigo. E a coisa mais bela, a coisa mais maravilhosa que eu vivi foi simplesmente a certeza e a convicção renovada de que o Senhor conhece o meu nome. De que o Senhor conhece a minha história. De que o Senhor é a mão invisível que sustenta a minha vida em todo e qualquer momento, mesmo naquele que eu acredito que já não tem mais esperança. Então, diante da beleza, diante da glória de Cristo, não tem nada mais importante, não tem nada mais sublime, não há nada mais elevado se nós realmente encontramos a Cristo. Se o seu coração ainda se encontra dividido entre essas coisas, o sexo, as drogas, as festas, as alegrias e os posts, os tweets no Instagram, na internet, qualquer coisa. E se você ainda se encontra dividido sobre quem é Cristo na sua vida e o valor dessas coisas, por favor, eu temo te dizer que talvez você não encontrou o Cristo. O Cristo. A palavra do Senhor diz que um homem um dia encontrou uma pérola de grande valor. E quando a encontrou, ele foi e vendeu tudo. Tudo. Porque ele finalmente encontrou aquilo que era maior do que qualquer coisa que ele já possuía. Ele encontrou aquilo que era mais valioso e mais poderoso, mais estimado do que tudo aquilo que ele já havia vivido e experienciado até então. Ele simplesmente encontrou o Senhor.
Glória a Deus. Então não faz nenhum sentido para mim a gente ficar duelando e dizendo, não, esse moço está demoniado, esse... Não, meu gente. O que faz sentido para mim é pensar se Cristo é ou não é a pérola de grande valor na minha e na sua história. Porque o dia que você encontra a pérola de grande valor, você não negocia mais o que deixa, você simplesmente deixa. E se você peca, se você se deixa, se permite cair, você olha para ele de novo e se permite também levantar. Porque não há nada mais elevado, nada mais exaltado, nada mais sublime que o Cristo vestido na cruz, morto e ressurreto no terceiro dia e elevado aos céus e que logo vem nos buscar. Você entende isso? Você entende isso? Ok. Outro ponto muito importante, ele cita na sua fala que esse é um ponto muito delicado, muito sensível para a igreja, principalmente para os jovens, viu, jovens? É sobre subestimar o pecado. Ele pega e fala o seguinte, olha, Jesus foi lá e pagou por mim, mas no final das contas, se eu tenho uma dívida e você se propõe, se você vai lá e paga a minha dívida no meu lugar, cara, eu não pedi. Eu não pedi para ninguém morrer por mim, eu não pedi para ninguém pagar nada por mim. Se eu estou devendo, deixa que eu vou lá e depois resolvo. E se você resolver, ok, mas eu não te pedi. Hora que eu puder, se eu tenho uma dívida, eu vou lá e pago. Desculpa, querida. Como é que você vai pagar pelos seus pecados? O que você tem a oferecer ao Senhor? Nós não temos nada a oferecer ao Senhor, senão o Cristo que Ele mesmo nos deu. Nós não temos nada a oferecer ao Senhor, nada que Ele já não nos tenha dado a princípio. Você vai pagar como? Existe um erro quando nós subestimamos o pecado, quando nós camuflamos, quando nós tentamos escondê-lo debaixo de uma mentalidade, debaixo de um pensamento moderninho, debaixo de uma graça que passa pano em tudo, debaixo de uma teologia que parece fazer Cristo se curvar à nossa vontade, a fim de que o nosso coração seja sempre satisfeito na nossa ganância e ambição. Mas eu gostaria de te lembrar que Cristo não se verga à minha e à sua vontade. Eu gostaria de te lembrar que o Cristo que morreu por nós, Ele está sentado num alto e sublime trono. E se você quer se lembrar como Ele se parece, depois abre sua Bíblia. Vai lá em Apocalipse capítulo 1 e veja como é a imagem desse Cristo. Mas não fique por ali, vai até o capítulo 5 e veja a imagem dele. Veja o Cordeiro entronizado entre os louvores dos anjos que vieram de todos os cantos da terra para adorar e louvar aquele que é digno. É muito pequeno um pensamento que possa ser concebido em que, será que Cristo vale toda a minha renúncia? Será que Cristo vale a minha santidade? Será que Cristo vale eu procurar me guardar, eu procurar honrar as minhas alianças, honrar a aliança com a minha esposa, honrar a minha família? Será que Cristo vale tudo isso? Desculpa, querido, se você ainda está negociando tudo isso na sua vida. Não há o que se falar em nova mentalidade, ou muito menos em mentalidade eterna.
que você ainda não conheceu, pérola de grande valor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Existem outros argumentos, mas eu vou ficar por aqui e eu vou direto ao texto. Eu escolhi de propósito um texto que tem cara de tarde da bênção, não de conferência de jovens, porque hoje eu tô assim, tô afim, simplesmente porque eu quero, tá bom? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Amém? A gente vai ler rapidamente o texto e depois nós vamos pensar algumas informações antes que eu finalize. Versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofine e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava a Ana: por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu lhe dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz, Eli então pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui
até desmamá-lo, e que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui e aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ufa! Eu não falei que tem uma cara de tarde da bênção esse versículo, não tem? Você já ouviu, não foi? Tá. Vamos a alguns pontos. Pontos muito simples, eu não quero me delongar muito. Primeiro ponto. Tome cuidado com a teologia de Penina. Tome cuidado. Segundo ponto. Eucana era um homem de Deus. E não adianta você ficar irritado com ele. Terceiro ponto. Não a Deus como Deus de Ana. Pastor, mas você está bravo com a Penina? Não, estou bravo com a teologia de Penina. Sabe o que é que acontece? Quando a gente se deixa levar por certas teologias, a gente começa a se sentir no direito de usar aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor para oprimir o outro e não para servi-lo. E aqui é o caso da nossa querida Penina. E perceba que, na época e na ocasião do exercício religioso, essa mulher, ao invés de se compadecer de sua rival, compadecer-se da outra mulher do seu marido, ela simplesmente, acredito que fazia desfilar todos os seus filhos e filhas diante da coitada da Ana e a oprimia, como quem diz assim: tá vendo? Tá vendo? O Senhor se lembrou de mim, mas o Senhor não conhece nem o seu nome, porque o Senhor a fez estéril. Queridos, acontece com muita frequência que na vida daqueles que servem ao Senhor, as lágrimas costumam verter. Acontece que você sabe para que ela trouxe isso, né? Obrigado, amor. Voltando. Ela me desconcentra. Mas próxima vez você não me desconcentrou. Porque essa não é a parte da tribulação, irmãos. Essa parte eu estou mais acostumado. Essa é a parte da providência. Entendeu? Eu também estou acostumado. Mas acontece muito na vida da gente que, em certos momentos, nós precisamos passar por algumas lutas e tribulações. E não tem nada a ver com o demônio. Não tem nada a ver com o pecado que você talvez pense estar escondendo de Deus. E o pior, enquanto você pensa, está até tranquilo. O problema é quando o irmão olha para você e fala assim: tem alguma coisa errada na vida desse infeliz. Não tem cabimento? Está envolvido na igreja. É dedicado. É responsável, mas não prospera. Parece que a coisa não anda. Irmãos, eu falo isso com muita propriedade. Já tem um tempo que a gente está recebendo umas orações assim fervorosas, falando assim: eis que eu estou vendo a chave do carro novo, e dizer: irmão, não chega essa chave. Essa chave, sabe, esconderam em algum lugar. Entendeu? Nós estamos com o mesmo carro há anos. Graças a Deus, porque ele funciona, mas se fosse depender dessa palavra, nós estávamos enrolados. E um dia, essa pessoa cheia, muito piedosa, falou assim: deve ter alguma coisa errada na vida de vocês, não pode? Como é que eu... O menino até pastor é. Já viu? Imaginou pastor andar de carro velho? Que coisa horrorosa. Que difícil isso. Queridos, e talvez dependendo da situação que você está passando, você até começa a pensar mesmo.
Você fica com a cabeça mexida. Senhor, será que o senhor esqueceu mesmo? Será que a Penina não está certa? Será que esse trem não tinha que estar diferente? Será que a coisa não tinha que mudar? Será que a minha vida não está prosperando? Eu estou até estudando agora sobre mercado financeiro. Porque todos os jovens estão ricos e milionários indo para Dubai com mercado financeiro. Vocês que não vão trabalhar não, viu? Tá? Vocês não vão cuidar da vida de vocês não, estudar direitinho, tá bom? Quantos jovens você conhece do seu lado que está rico com o mercado financeiro? Hã? Vocês estão indo pescar na lancha desse povo? Hã? Então vai continuar orando, o Senhor está te assistindo, vai trabalhando e estudando, tá bom, jovem? Aleluia! Glória a Deus! Amém. Então, pelo amor de Deus, tá bom? Só um pontinho aqui para você ficar esperto. Então, no final das contas, queridos, às vezes a gente corre o risco de sucumbir a esse tipo de coisa. A gente pode pensar que não, mas o problema está em mim. O problema está no fulano. Não, o problema está na igreja que eu congrego, pastor, porque a igreja ela não fica falando de prosperidade o tempo todo. Então eu vou na igreja que toda hora fala de prosperidade, que de tanto ouvir prosperidade, tanto repetir o mantra, eu vou ficar próspero. Oh, meu Deus, você ainda está comprando curso na internet para ficar próspero? Pelo amor de Deus, jovem. A nossa vida é marcada por processos. E o mais importante de tudo isso é que nós tenhamos paciência para viver todos os processos que o Senhor nos quer conduzir. Sejam os processos mais agradáveis, sejam os processos mais difíceis. É bom que nós saibamos e sempre lembremos que a mão do Senhor está nos conduzindo em todo tempo. Não há nada em que nós estejamos vivendo, não há nada que nós estejamos passando e que o Senhor não esteja nos assistindo. Foi o Senhor quem tornou Ana estéril. Ana não teve filho, sim, até que o Senhor dissesse que teria. Foi o Senhor, sim. Pastor, mas como assim? O Senhor fez isso? Como é que o Senhor adia um sonho tão importante na vida dela? Eu não sou a menina dos olhos do Senhor. O Senhor não sofre por minha causa. O Senhor já sofreu na cruz do Calvário por você, filho. E já chega, né? Amém? Tá? Então ele não sofre porque você está dando birra, porque as coisas ainda não aconteceram do jeito que você queria, tá bom? Beleza? Aleluia! Próximo ponto. Eucana é um homem de Deus. Eucana é um cara bom. Talvez você ficou chateada com ele, né? Você, menina, nova mentalidade meio femigirl, femicrente, pensou assim, nossa, pastor, como é que pode? Mulher arrasada, mulher não quer nem mulher só chora, não quer nem comer, porque Deus não deu filho para essa mulher, para essa coitada, e o marido vem oprimir, o marido chega nela e fala assim, será que eu não sou melhor para você que 10 meninos, mulher? Hã? E o pior é que ele era mesmo. Ele era mesmo. Olha para cá, jovem, por favor. Presta atenção. Uma das suas funções é honrar o seu pai e a sua mãe. Sabia disso? Sabia disso? Inclusive com as atividades domésticas. Inclusive com a sua obediência. Inclusive sendo presente na vida dos seus pais, inclusive sendo carinhoso com seus pais, compreensivo por circunstâncias que seus pais passam, porque pai e mãe também sangra, tá bom? Pai e mãe também chora. Então, uma das suas funções também é honrar os seus pais, tá? E sobre o quesito de honrar, Eucana é 10 de 10. Porque Eucana é justamente
uma representação da graça do Senhor sobre a nossa vida, sobre uma circunstância que a gente nem merece. Porque, teoricamente, Elcana está indo contra a lógica do mérito. Porque se fosse na lógica do mérito, peraí, se for para eu honrar uma mulher, deixa eu honrar essa mulher que me trouxe esse tanto de menino. Se for para eu honrar alguém, deixa eu honrar alguém que me dá mais do que eu esperava. Agora, amar alguém que não tem muito a oferecer, isso é graça. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Isso é misericórdia. E esse Elcana sabia das coisas. Esse Elcana era um homem de Deus. E esse Elcana estava ali tentando convencer essa mulher de que, olha, você tem uma família boa, você tem um excelente casamento, a gente tem pedigree. Você pode perceber que o início do capítulo está justamente dedicado a remontar a descendência desse homem, a remontar o histórico familiar desse homem. Ana, a gente está indo bem, Ana. Perceba que eu não te deixo faltar nada. Perceba que que eu não te deixo desonrada diante das outras mulheres. Perceba que eu assumo a sua vergonha no momento que você não pode produzir. Deixa eu só te dar um lampejo de graça. Perceba que quando você pensa que não tem nada a oferecer ao Senhor, a graça dele é cada vez mais evidente quando você insiste em continuar. Ana se atribulava ano após ano, mas não deixava de orar. E a graça do Senhor não deixava de ser derramada sobre a vida dela. Tanto é que ela era expressa através do amor do seu marido. Só que o marido dela estava tentando fazê-la entender que pessoas podem preencher aquilo que só o Senhor pode. E realmente às vezes preenche. São muitos os momentos que na vida do jovem, o que você mais precisa é de um abraço. Você precisa de gente. Você precisa de companhia. Você precisa de uma palavra de afeto. Você precisa de algo do tipo, vem cá. Coloca a cabeça aqui, deixa eu te fazer um cafuné. Sim, acontece isso mesmo. Acontece isso mesmo. E é muito valioso, é muito importante. Contudo, porém, entretanto, não acredite, não se iluda. Ninguém vai poder ocupar o lugar de Deus na sua vida. O pai que começa a idolatrar um filho e projetar na vida desse filho aquilo que só o Senhor pode fazer, está fazendo desse menino um desgraçado, um infeliz. O marido que projeta toda a sua felicidade na sua esposa faz essa mulher uma infeliz, porque ela nunca vai poder suprir toda a carência e todo o abismo que há dentro desse infeliz. Só o Senhor pode. Por isso que não há Deus como o Deus de Ana. Perceba que essa mulher, ela tem uma trajetória de sofrimento, ela tem uma trajetória de rejeição. E vou ser bem sincero contigo, é comum, acontece. Inclusive este que vos fala já, nossa, como e quantas vezes eu fui questionado sobre a minha capacidade intelectual, sobre a minha capacidade em tantos os termos. Mas como gracioso é o Senhor, que conduz a nossa vida, a nossa história, independente do nosso mérito, independente daquilo que a gente tenha, sob capacidade de responder desse amor. E essa mulher atribulada, essa mulher oprimida, ela chega a uma resolução um tanto quanto estranha, você não acha?
depois de tanto orar por um filho, ela chega um dia, ela sai ali escondidinha da presença da família, da presença dos amigos, chega no templo, se lança ao Senhor, se derrama ao Senhor, ela não tem nem voz mais, ela já talvez não tenha nem lágrimas para debruçar junto com a sua oração, com o seu clamor, e de repente lhe vem um insight. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo para o Senhor. Mas peraí, Ana, você não queria, não era um menino? Você não chorou para ter esse menino? Aí agora que você tem um menino bom, você devolve ele para o Senhor? Que negócio é esse, Ana? Você sabe o que Ana entendeu? Tateando ainda no escuro. Que o que ela realmente precisava era de alguém que viesse remi-la, era de um Goel, era de um resgatador. Sabe de que a igreja do Senhor precisa? E ela tem um redentor, ela tem um resgatador, ela tem um Senhor que é mais valioso do que todas as bênçãos que ele possa dar. É desonesto, é covarde da sua e da minha parte olhar para Cristo e trocá-lo por qualquer moeda. Desonesto falar que Cristo é o amor da nossa alma, se a gente o abandona porque não ganhamos aquilo que a gente pediu. É desonesto da nossa parte cantar que Ele é o nosso amado, é o amado dos milhares e milhares, se Ele não vale o nosso sacrifício. E se Ele não vale o nosso sacrifício, faz muito sentido o vídeo do Daniel Pax. Então a gente não precisa reprimir o Daniel Pax. A gente precisa se colocar de joelho junto com ele. Pedir perdão para o Senhor. Voltar ao lugar em que nós encontramos o nosso amor. E lançar diante dele todo o nosso clamor, todo o nosso arrependimento, porque nós desconhecemos, nós estivemos tão perto, mas não o suficiente. Estivemos tão perto, mas não o suficiente de ter os nossos olhos abertos. Por isso, em nome de Cristo Jesus, sobre a mentalidade da eternidade, eu já estou encerrando. O que mais interessa sobre a mentalidade da eternidade é saber que não há nada mais importante na igreja. Não há nada mais importante, nada mais valioso na eternidade. Não há nada mais valioso que o Senhor tenha retido para si e não lhe tenha dado. Porque o Senhor já lhe deu tudo. Porque o Senhor lhe deu o Filho do seu amor. O que mais nós estamos esperando? O que mais nós estamos esperando? O que nos falta? O que nos falta? Se nós temos o Senhor, se nós temos o Espírito Santo, se Ele já nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, se Ele já nos deu um lugar à sua mesa, se Ele já nos chamou de filhos, se Ele já nos chamou de benditos do meu Pai, o que te falta, igreja? Se eu e você não entendermos isso, queridos, não tem nova mentalidade que vai nos salvar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Fica de pé, por favor.
Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua presença. E isso deve significar tanto para nós, Pai, porque nós estamos diante da Tua presença. Nós que outrora éramos inimigos, nós que fugíamos da Tua presença, nós que poderíamos ser consumidos pela Tua ira em um momento, em um micro instante, um nanosegundo, nós estamos na Sua presença. Nós cantamos, impelidos pelo Teu Espírito. Nós Te chamamos de Senhor. Nós declaramos que o Senhor é o que há de mais importante na nossa história. Mas, Pai, em nome de Jesus, alinha essa verdade ao nosso coração. Alinha essa verdade ao nosso proceder. Alinha essa verdade a tudo que somos e representamos as outras pessoas ao nosso redor. Porque senão a gente vai perder o nosso tempo. Senão aquele que nos escuta também vai perder o nosso tempo, vai perder o tempo dele. Porque nós fomos convocados a ser testemunhos vivos desse amor, a ser testemunhos vivos dessa aliança, a ser testemunhos vivos de que não há nada melhor, não há nada mais elevado, não há nada mais superior a que possamos entregar as nossas vidas, senão, Senhor. Oh, meu Deus, a Tua palavra nos diz que se nós esperamos pelo Senhor somente para essa vida, nós somos as mais pobres e infelizes das criaturas. Oh, meu Deus. Meu Deus. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, nós pertencemos ao Teu reino e o Teu reino é eterno. Então que a mentalidade da eternidade tome conta do nosso ser, tome conta do nosso coração, tome conta da nossa vida. Ela encontre coerência e habitação no nosso testemunho. E que enquanto nós testemunhamos, Pai, enquanto a gente vai aprendendo dia após dia que o Senhor é o que há de mais valioso para nós, que a gente venha se encantar, que o temor do Senhor ele venha tomar conta do nosso coração e a gente venha se encantar com a beleza da Sua santidade, ao mesmo tempo que nós nos espantamos com o esplendor da Tua glória. Oh Deus, que a gente tenha essa visão aterradora do esplendor da Tua glória e que isso encha o nosso coração de temor, porque não faz sentido nós estarmos diante de um Deus santo enquanto o nosso coração está de pé, altivo, como alguém que espera que Deus venha e se manifeste a servi-lo. Mas encontre em nós, Senhor, o coração daquela mulher que derrama tudo que tem aos seus pés, que derrama tudo que tem à sua cabeça, mas a sua honra, o seu cabelo, ela usa para limpar, para lavar os seus pés. Como quem declara que não tem nada mais precioso, mais valioso, mais honrado do que servir o Senhor, mesmo que isso represente servir o Senhor com o seu sacrifício mais valioso. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um que chegou aqui ainda em xeque sobre o valor daquilo que o Senhor representa em suas vidas. Que essa convicção seja renovada, que essa convicção ela seja de absoluta transformação para o seu proceder, e que a bênção do Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha guiá-los
e venha fazê-los transbordar da graça e das virtudes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.